Vamos lá, já vai começar. Estamos gravando. Então, senhores, por favor, perdão, como vocês devem ter recebido um e-mail falando das notas, né? Estão disponíveis no website, tem um gabarito também. Então, peço que, por favor, quando der 8 da noite, vocês faltarem 10 minutos para a aula acabar, se eu estiver ainda falando a matéria, me interrompam e me lembrem que eu preciso fazer alguns comentários sobre a correção. E aí, nesse momento, também eu vou falar como é que os procedimentos para vista de prova e revisão de prova. Quero ver minha prova. Aí a gente vai discutir isso. Eu vou falar disso também no final da aula. Então, vamos avançar com a matéria. Mas antes, dúvidas sobre a matéria, sobre lista de exercício? Não? Então, vamos continuar com a matéria. Nós tínhamos parado na página 7 do tópico 5 das notas de aula. Íamos começar a página 7, né? Terminamos a página 6. Não é isso? Sim. Tudo isso aqui foi discutido. Ah, não queria ter fechado isso aqui, não. Espera aí. Como é que eu faço? Vamos ver se eu acerto aqui. Não. Ai, fechei um folder que eu não queria fechar. Deixa esse folder aberto ali. Folder desta disciplina. Agora, isso. Desculpa. Então, senhores, vamos falar agora da chamada taxa de câmbio real e também, antes, é um conceito mais simples, taxa de câmbio nominal. Então, vamos lá, senhores. A taxa de câmbio nominal é a taxa ao qual podemos trocar uma moeda pela outra. Então, um exemplo, se o preço de $1 é R$ 4,20, então a taxa de câmbio nominal real-dólar é R$ 4,20. Colocando de outra forma, isso que nós estamos chamando aqui de taxa de câmbio nominal é aquilo que no dia a dia você chama de taxa de câmbio ou cotação do dólar. Tá? Só que, só para não haver dúvida, taxa de câmbio não é só do real para o dólar. Pode ser também a taxa de câmbio do real para o euro, do real para a libra inglesa, para o ien japonês, e como também pode ser uma taxa de câmbio do dólar para o euro, do dólar para o ien japonês, assim vai. Ok? Então, taxa de câmbio nominal, taxa de câmbio no sentido que nós estamos acostumados a ouvir. Basicamente, o preço do dólar na moeda nacional, no caso do Brasil, preço em reais de $1. Bom, agora entrando aqui no segundo bullet item, alguns autores fazem uma distinção entre o par de palavras valorização e desvalorização para o par de palavras apreciação e depreciação. Esse segundo par, apreciação e depreciação, normalmente você só encontra em textos de economia. Por exemplo, na imprensa, não é nem que não se usem os dois distintamente, não. Só se usa o primeiro par. Tá? Mas alguns autores gostam de fazer uma distinção entre esses dois pares de palavras. Então, quando alguns autores reservam a palavra desvalorização para a situação no qual um país estava com regime de câmbio fixo. Então, assim, o governo tinha anunciado a taxa de câmbio está fixa, R$5 por dólar. E aí, um belo dia, o governo avisa, a taxa de câmbio não é mais R$5 por dólar, agora é R$5,50 por dólar. Então, o uso da palavra desvalorização, ou o episódio contrário seria a valorização, ou seja, que a taxa de câmbio era 5, passa para 4,80, por exemplo, num regime de câmbio controlado pelo governo. Os autores, então, reservam para esse tipo de situação valorização, o par de palavras valorização e desvalorização. Ou seja, você usa uma duas palavras, dessas duas palavras,
quando, num regime de câmbio fixo ou determinado pelo governo, o governo decide mudar a taxa de câmbio nominal. E esses autores reservam as as expressões apreciação, depreciação, para oscilações na taxa de câmbio, um regime de câmbio flutuante, que, por exemplo, seria o caso aqui do Brasil, onde nós não temos um regime de câmbio fixo. Às vezes, o Banco Central efetua intervenções no mercado de câmbio, mas nós não temos um regime de câmbio fixo, como, por exemplo, existia na Argentina até começo de 2002, se não me falha a memória, né? No final do século passado, começo desse século, havia um regime de câmbio fixo na Argentina. Se não falha a memória, a Estônia opera com regime de câmbio fixo também. Há países que operam com se chama regime de câmbio fixo, ou seja, o governo determina um valor para a taxa de câmbio. Bom, então, para esses países que não estão no regime de câmbio fixo, controlado pelo governo, quando ocorre uma mudança no valor da taxa de câmbio, esses autores que gostam de fazer a distinção utilizam as palavras apreciação / depreciação. Quando a moeda doméstica se valoriza, ou seja, a cotação do dólar cai, eles dizem que houve uma apreciação do câmbio, uma apreciação da moeda doméstica. Quando a moeda doméstica perde valor perante o dólar, então eles dizem que houve uma depreciação da taxa de câmbio. Ok? Aí eu menciono em seguida que nem todos os autores fazem tal distinção, nós não vamos fazer. Tá? Mas fiquem sabendo que alguns autores fazem, às vezes vai ler algum texto, e essa distinção pode ser relevante. Perguntas até aqui? Bom, agora vamos entrar aqui com o conceito de taxa de câmbio real. Tá? E a taxa de câmbio real é a razão pela qual podemos trocar bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. E acho que a melhor maneira da gente entender é realmente olhar essa Fórmula 3. Bom, quem são essas variáveis que aparecem na Fórmula 3? Vamos lá. O Q, do lado esquerdo, é a chamada taxa de câmbio real. Então, este senhor aqui, taxa de câmbio real. O E, está aparecendo aqui, é a taxa de câmbio nominal. O P é o custo ou preço de uma cesta de bens, de bens produzidos no Brasil, por exemplo. E o P asterisco é o preço de uma cesta de bens produzida nos Estados Unidos, por exemplo. Então, observe que, agora que estou falando de preço de uma cesta de bens, pelo que a gente já discutiu de índice de preços, você também pode preferir dizer que, então, ao invés de dizer que o P é um preço de uma cesta de bens, dizer que o P é um índice de preços, é o IPC do Brasil, um índice de preço ao consumidor para o Brasil, e o P asterisco, o índice de preços ao consumidor disponível nos Estados Unidos, apurado nos Estados Unidos. Ok? Mas vamos simplificar e assumir que, por exemplo, então, P e P asterisco são preços da cesta. Então, só para não haver dúvida, esse P estaria mensurado em reais, tá? E o P asterisco estaria mensurado na moeda norte-americana. Dólares. Ok? E o E, qual a unidade do E, a taxa de câmbio nominal? 4, digamos, supõe que seja 5 a taxa de câmbio. Então, R$5 por dólar. Então, a unidade da taxa de câmbio é dada por isso aqui. Ok? Então, observe que o produto, quando você toma o produto, é P asterisco, a unidade desse produto, você teria
reais por dólar vezes reais. Não, desculpe, vezes dólar, né? Real por dólar vezes dólar. Cancelaria dólar com dólar, teria a unidade deste senhor aqui seria reais. Então, nessa fração aqui do lado direito, você tem reais no numerador, não, como unidade, reais no denominador como unidade. Então, a taxa de câmbio é uma variável adimensional, porque a unidade do denominador cancela com a unidade do numerador. Ok? Agora, por que eu digo que ela é o preço? O preço não, a razão pela qual você pode trocar uma cesta pela outra. Vou tentar deixar esse ponto claro aqui. Vou dar um exemplo. Suponho que o preço da cesta que você está considerando, no caso do Brasil, é R$20. Agora vou ignorar as unidades, tá? Então, já discuti as unidades, só vou escrever aqui o valor. Então, o preço é R$20. A taxa de câmbio, digamos, 5. E o preço da cesta norte-americana seja 5 vezes 10, 50, não quero. Seja 12, pronto. $12. Então, a pergunta que eu vou colocar aqui é a seguinte: suponha que eu tenho uma cesta cujo preço é $12, ou seja, uma cesta de bens norte-americanos. E o valor disso é $12. Com a taxa de câmbio de R$5, o equivalente em reais que eu tenho, quanto é? Tenho 60. 5 vezes 12, lembrando? 5 vezes 12 igual a 60. Aí, então, e com esses R$60, quantas cestas eu poderia, dessas cestas cujo preço é 20, obter? 3. Claro? Então, a ideia é, com esses valores aqui, por exemplo, eu poderia vender uma cesta, se eu tivesse uma cesta norte-americana em mãos, vender essa cesta, obter $12, converter esses $12 para reais, teria R$60 e comprar uma cesta. Três cestas daquelas que estão sendo transacionadas a R$20. Cesta cujo preço é R$20, o preço é P. Ora, agora vamos apurar quem é o quê. Que vai ser justamente 5, taxa de câmbio 5, vezes 12, sobre P20, que é justamente 60 sobre 20, que é igual a 3. Tá? Então, basicamente, a taxa de câmbio real simplesmente faz direto aqui, sem muitas palavras, aquela conta que eu fiz para obter esse número, para chegar ao 3 que está aqui circulado, onde eu falei bastante. Com a taxa de câmbio real, você faz isso direto, sem muita discussão. Mas, então, o que interessa aqui para a gente? Efetivamente, a taxa de câmbio real te diz a que razão você pode trocar uma cesta pela outra. Então, se a taxa de câmbio real fosse 40, quer dizer que uma cesta brasileira você poderia. Uma cesta americana, você compraria 40 cestas brasileiras. Se a taxa de câmbio real for 1,5, quer dizer que você precisa, com uma cesta americana, você compra meia cesta brasileira, ou com 2 cestas americanas, você compra uma cesta brasileira. Assim vai. Perguntas? Bom, aí eu faço aqui um comentário importante depois da expressão 3. Então, tem a expressão 3 aqui, quem são as variáveis, a gente discutiu quando eu estava utilizando o quadro. Aí o comentário importante é esse asterisco. Atenção, o livro utiliza a letra E minúsculo para denotar 1 sobre E. Utiliza o recíproco de que e não aloca uma letra para a taxa real de câmbio. Então, vamos discutir cada uma dessas coisas aqui. Então, vamos lá.
dar aqui um print screen. Quero colocar isso no quadro. Colar. Uau, vamos lá. Colar. Ok. Então vamos lá, gente. Discutir primeiro esta passagem aqui. Então, permito fazer. Perdão, selecionei uma cor errada, que é isso aqui. Ops. Coisa que é difícil é desenhar uma linha reta aqui. Não sei se é difícil somente para mim ou para outras pessoas também seria difícil. Mas não dá para reclamar, a vida seria muito pior sem esta ferramenta. Então, vamos botar aqui uma bolotinha vermelha para dizer que estou discutindo esse trecho que eu marquei em vermelho. Senhores, por exemplo, a gente fala aqui taxa de câmbio real-dólar, R$5 por dólar. Põe que hoje seja R$5 por dólar. Agora, se a gente vai olhar para a taxa de câmbio real-dólar, para a taxa de câmbio dólar-real, isso é uma questão de convenção somente, tá? Não tem uma entidade global que obriga todos os países a olharem para divulgarem uma entidade que apura a taxa de câmbio, falar a taxa de câmbio, ou divulgar a taxa de câmbio. Inclusive, por exemplo, jornais de notícia divulgam, né? O Globo, se for no site do Globo, você acha a taxa de câmbio, se for no site do Valor Econômico, se for no site do Wall Street Journal, você vai achar várias taxas de câmbio lá. Não tem nada que obrigue um país a seguir esse padrão. O mais comum é fazer como a gente faz aqui no Brasil. Usualmente, você vai em qualquer país diferente dos Estados Unidos, o mais comum é que a moeda do país seja cotada em termos do dólar, que é a principal moeda do planeta, né? E você vai, então, achar a taxa de câmbio real por dólar. Aqui no Brasil, real por dólar, você vai na Argentina, vai ter a taxa de câmbio peso dólar, você vai chegar na Europa, com frequência vai ter a taxa de câmbio euro-dólar. Bom, agora eu descobri, sabe que agora na Europa eu fiquei com dúvida, não sei o que é o mais comum lá, se eles usarem euro-dólar ou dólar-euro. Prefiro retirar a minha afirmativa. Mas, por exemplo, o Brasil, mais comum, a gente sabe, é cotar real por dólar, nos países da América Latina, a moeda do país pelo dólar. No caso do Japão, acho que o mais comum é cotar a taxa de câmbio ser expressa em ien por dólar. Tá? Bom, e em boa parte dos livros textos eles seguem esse procedimento, mas não há uma regra. Então, o mais comum é, como estava falando, que a taxa de câmbio nominal seja expressa em reais. Botei o reais, a gente acha que eu estou dizendo que poderia ser, como eu falei, para um outro país, seria a moeda do país em termos do dólar americano. Tá? Isso é o mais comum. Mas, como eu disse, não é uma regra. Pode acontecer de você chegar em algum país e achar o país fazendo o contrário. Se eu não estiver confuso,
No Reino Unido, por exemplo, é comum eles fazerem dólar por moeda britânica, pela libra britânica. Tá? Como eu falei, Europa, eu não sei o que é o mais comum, e nem sei se tem um padrão usual em toda a região todos os países que adotam o euro. Né? Pode ser você chegar na França, por exemplo, e o mais comum ser expressar a taxa de câmbio euro-dólar, e aí você chegar na Alemanha, estarem usando dólar-euro. Então, realmente, eu não sei dizer, mas... Então, o fato é que existe essas... Você pode cotar moeda doméstica pelo dólar ou dólar pela moeda doméstica. E ainda tem um complicador. No caso dos Estados Unidos, dólar pela moeda doméstica, dólar por dólar, não. Basicamente, aí os Estados Unidos vão cotar, eles vão olhar para a taxa de câmbio do dólar, para as principais... Os americanos vão olhar para a taxa de câmbio do dólar para as principais moedas do mundo. Então, vão olhar para a taxa de câmbio do dólar para o euro, para a libra britânica, para o ien, para o franco suíço, e assim vai. Tá? Então, no caso do Menck, o que o Menck faz, ele usa a letra Ezinho, desculpa, o E minúsculo, para denotar, então vamos lá, aquela, Menck. É a taxa de câmbio, ele usa isso, o E denota é moeda doméstica, não, moeda estrangeira barra moeda doméstica. Tá? É assim que está feito no livro do Menck, é o contrário do que a gente faz no Brasil. Aqui no Brasil a gente faz moeda doméstica por moeda estrangeira, no caso da moeda estrangeira é o dólar. O Menck faz o contrário. Tá? E quando o livro foi traduzido para o português, não se deram ao trabalho de inverter. O trabalho de tradução é uma coisa, fazer uns ajustes, daria um pouco mais de trabalho, e o fato é que, nem sei se o tradutor é economista ou alguém que domina, não necessariamente quem faz a tradução é economista, né? E às vezes tem também uma revisão técnica. Então, o fato é que o livro texto que a gente tem em português, e em inglês vai ser assim também, a letra E minúsculo é a taxa de câmbio expressa na forma moeda estrangeira pela moeda doméstica. Tá? Então, dito isso, aquilo que é o Ezinho no Menck aqui, corresponde a 1 sobre E para a gente, o recíproco. Tá? Então, vão ter que fazer esse esforço para entender. Mas, professor, por que você não deixou, não faz aqui em aula igual que o Menck fez? O Menck fez, no meu ver, o procedimento menos comum. Acho que talvez nos Estados Unidos não seja tão incomum. Então, inclusive, por exemplo, lá no final, nos próximos 2 tópicos, se não falha a memória, a gente tem 9 tópicos, não é isso? Então, nos 2... não são os próximos, temos mais 3 ainda, que esse é o 5. Os tópicos 8 e 9 a gente segue um outro livro-texto, não seguimos, porque você não precisa, mas as notas da aula são baseadas num outro livro-texto, do Krugman Obstfeld, onde eles usam a taxa para apurar a taxa de câmbio, esse procedimento aqui, o mais usual no Brasil. Tá? E efetivamente, a maior parte dos livros-textos você vai encontrar a taxa de câmbio expressa dessa forma. Então, eu achei melhor, que até porque ele vai usar mais na frente da maneira mais comum, já vamos usar a maneira mais comum aqui. Então, tem essa pequena diferença do que a gente está, da conversão que a gente está seguindo aqui na nossa discussão em aula e aquela do livro-texto. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, agora eu vou entrar na discussão da segunda parte da afirmativa. Então, Então, aqui, quando eu estou colocando... Então, aqui nessa parte, quase discutindo aquilo que eu marquei em verde. Lembrem que, conforme a expressão 3,
Ops, Ctrl. Como é que é o undo? Refazer. Ctrl Y, tá, voltou. A taxa de câmbio real, que a gente definiu aqui, o Q, é definir dessa forma. E também, por exemplo, se for olhar o manual do Krugman-Sfeld, eles definem dessa maneira, exatamente da maneira que a gente está definindo aqui. Tendo em vista que o Menkel não está usando o E, isso já está usando U, está falando na prática 1 sobre o Ezão, né? Ele usa E minúsculo, então o Ezão aqui é o nosso E maiúsculo. Já dá para imaginar que possivelmente ele não trabalha exatamente com essa fórmula. Então vamos só observar aqui o seguinte. Eu posso pegar essa igualdade e reescrevê-la dessa forma. Claramente, tá? Então é igual 1 sobre E, P sobre P asterisco. E aí você vai ter aqui 1 sobre Q é igual a Ezinho, que o Ezinho do Menkel é o nosso E sobre 1, o nosso E maiúsculo, vezes P dividido por P asterisco. Então, o fato é que a taxa real de câmbio do Menkel é essa fração aqui, que corresponde ao recíproco da nossa taxa real de câmbio. E, além disso, ele não usa uma letra. Toda vez que ele precisa falar em taxa real de câmbio, ele usa a expressão taxa real de câmbio, inclusive em escala de gráfico. Então, por exemplo, onde a gente vai colocar, em algum momento, a gente vai colocar um Q, o Menkel escreve taxa real de câmbio. Na verdade, a gente coloca 1 sobre Q, né? Tem um gráfico onde o Menkel escreve aqui no eixo taxa real de câmbio, a gente coloca 1 sobre Q. Lembra? A nossa taxa real de câmbio é o recíproco da taxa real de câmbio do Menkel. Esse gráfico a gente vai trabalhar no próximo tópico. Tópico 6, tá? Perguntas? Bom, feito esse alerta, vamos ver o que acontece aqui nas notas de aula. Então, de fato, a taxa de câmbio real pode ser interpretada como preço relativo entre uma cesta de bens estrangeiros e uma cesta de bens nacional. Tá? Ou seja, preço relativo. Ou seja, taxa que você pode trocar um bem pelo outro, acho que eu já tinha falado aqui, é essencialmente quando eles chamam de preço relativo. Então, para não haver dúvida. Preço relativo da batata, entre batata e cebola, é a taxa que você pode trocar batata por cebola. E eu menciono que essas cestas podem ser iguais ou não, ou podem ter a mesma composição ou não. Tá? Então, você pode fixar uma cesta e olhar o preço dela no Brasil, nos Estados Unidos, e aí computar a taxa real de câmbio usando uma cesta comum para o Brasil e Estados Unidos, ou pode considerar cestas distintas. Tá? Evidentemente, agora o truque aqui, uma coisa importante, voltar aqui para o quadro, tendo em vista que a taxa real de câmbio é igual a EP asterisco sobre P, só para separar aqui, P asterisco sobre P, aí tem uma pergunta. Só um minuto, Murilo, já tento responder. Lembra que o P asterisco é o preço de uma cesta, o P é o preço de outra. Lembra, o preço de uma dada cesta, o P é o preço de uma outra cesta. E o problema é o seguinte, você trocar as cestas, por exemplo, tinha uma certa cesta, não precisa trocar as duas, eu tinha uma cesta para os Estados Unidos que custava, digamos, $5. Aí eu, não, agora eu quero olhar para outra cesta, que talvez tenha outro preço. Aí vai mudar a taxa real de câmbio. À medida que você sai mudando as cestas, ou a taxa real de câmbio muda. Por quê? Vamos lá, o E não muda quando você muda a cesta, mas essa fração aqui provavelmente vai mudar, né? Na prática, quando alguém vai, por exemplo, mensurar a taxa real de câmbio, não. Por exemplo, a evolução, o economista quer apurar a evolução da taxa real de câmbio. Ele vai pegar índices de preço, vai pegar um índice de preço para o Brasil, um índice de preço para os Estados Unidos. E o que ele vai colocar aqui
no lugar do P estar o índice de preços dos Estados Unidos, no lugar do P, o índice de preços para o Brasil. E aí eu tenho uma pergunta aqui, é do Murilo. Você não calcula a diferença de preço da cesta. Você tem, por exemplo, o nível de... O E está dado. Você acha, por exemplo... se você quer saber qual taxa de... Qual foi a taxa de câmbio hoje? Qual a cotação do dólar hoje no fim da tarde? Você vai no site do Globo, do Valor, você acha. Ou se você quer ao longo do mês passado, você pode pegar, por causa de data, deve ter, Banco Central tem, Yahoo Finance, Bloomberg, não é muito difícil. Então, veja bem, para calcular a taxa de câmbio, você precisa dessas três variáveis. Essa aqui não é muito complicada de localizar. Aí você precisa isso aqui. Como eu disse, ou você vai e define uma cesta e apura o preço dela no Brasil e nos Estados Unidos, ou uma cesta para os Estados Unidos, uma cesta para o Brasil e sai apurando o preço, ou que na prática todo mundo faz, simplesmente pega um IPC para o EUA, ou um outro índice de preço, que não seja o IPC ao consumidor, e pega um índice de preço para o Brasil. E aí faz a conta. Ok? Aí você pediu um exemplo, Murilo. Você ainda quer o exemplo ou a minha explicação já deixou isso claro? Ok. Então, por exemplo, vamos lá. Dólar. Então, acho que eu prefiro o caminho mais simples, de pé a data. Tá? Então, você vem aqui no IPE a data. IPE a data tem bastante coisa. Aí você procura aqui câmbio. Nada? Ah, não, apareceu. Aí procura, então, aqui tem várias taxas de câmbio aqui, não, tá? Ó, inclusive aqui, o PEDA já fez um cálculo de taxa de câmbio real, mas a gente quer a taxa de câmbio nominal. Então, você tá real por eu, não, a gente quer real dólar. Por exemplo, você pode pegar a taxa de câmbio do dólar comercial, tá? Tá aqui, real por dólar. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Ah, mas está anual. Anual não gosto. Vamos ver se tem mensal. Quer dizer, não gosto. Real por dólar. Cadê aqui? Chile, França, taxa de câmbio efetiva lá. Tipo, aqui no 2, né? Taxa de câmbio. Bolívar. Mensal. Pronto. Esses valores aqui próximos de zero por causa da inflação no Brasil, né? Então, por exemplo, você tem uma taxa de câmbio para dezembro aqui. $5,6506. Isso dezembro de 2021. Vamos pegar de novembro também. Eu acho melhor que talvez a gente já deveria ter aqui os índices de preço. 5,5563. Mas vai que não tem. 5,5563. Isso aqui seria para novembro de 2021. Agora, vamos colocar aqui, IPCA. Esse é o índice de preço consumidor para o Brasil. Não devemos ter muita dificuldade. Espero que não, né?
Vou botar aqui, vou botar de novo IPEA Data aqui, no outro navegador, IPEA Data ainda. Tá procurando ali, vamos lá, IPC. Unidade de resultado aqui de um IPC. Ó, espero que tenha para os Estados Unidos, hein? Tinha para a Alemanha. Já apareceu aqui o IPCA também. Vamos só ver aqui. Fui procurar em EU, pensei United States, mas entendeu? EU, né? Estados Unidos. Aqui, Estados Unidos, IPC mensal, só até 2016. 2000, ainda bem que eu peguei a taxa cambial. Então, tem um índice de preço aqui para os Estados Unidos. $82, $84 igual a 100. Então, ó, 277,95 o IPC de novembro, Estados Unidos. Então, P asterisco. Então, tá daqui para frente trabalhando com essa data aqui. 277,95. E agora que tem, vamos lá, o IPCA. IPCA geral, cadê? Eu vi aqui um geral. Não, mas não quero. Geral índice. Ok. Beleza, isso aqui vai até dezembro, então vai resolver nosso problema. Lá embaixo, 6.075,69. 60,75,69. 60,75,69. Aí o que você tem que fazer é apurar, fazer essa conta aqui. Ou seja, o E vezes P asterisco, só pega, eu não vou colocar na calculadora, pega esse número. Obviamente que, inclusive, no caso do IPEA Data, é fácil calcular. Se alguém quiser fazer por um período longo, vários meses, espaço, digamos, 30 anos com dados mensais, você baixa isso aqui tudo, qualquer uma dessas séries você consegue exportar no formato Excel, né? Você baixa para o seu computador no formato Excel, e aí você só combinar as planilhas e multiplicar e dividir, né? Mais perguntas? Eu respondi, Murilo? Bom, Murilo não protestou, imagino que sim. Então, vamos em frente. Ok. Então, agora ele disse que eu respondi. Então, vamos... Parecia um insetozinho daqueles que gostam de luz. Né? Dependendo, na minha residência, dependendo, se tem uns dias, eu não sei porquê. A gente acha que a temperatura, não é nem que a temperatura sobe muito, estava muito frio, eu estava 22 graus e vai para 30, não que temos no Rio de Janeiro é muito quente, mas subiu, aí enche daqueles cupins, não sei se hoje vai acontecer. Então, estamos falando de taxa de câmbio real. Sim. O autor chama atenção que uma variação na taxa de câmbio real tem impacto sobre os fluxos de comércio. Sim, vamos lá, o principal... Se pensar na perspectiva dos consumidores, por exemplo, suponho para facilitar a nossa vida, os números, vou fazer a coisa ficar fácil, tá? Nesse caso aqui, então, a taxa de câmbio real é igual a 2. Tá? Mas alguma coisa acontece e os preços mudam. Então, mas o P asterisco permanece em 1. A taxa de câmbio, digamos que ela dobre, passe para 8.
mas o índice de preço aqui no Brasil também dobra, passa de 2 para 4. A taxa de câmbio real continua sendo igual a 2. Tá? Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte: você dobra o E e dobra o P, ou multiplica o E e o P pelo mesmo fator, no caso aqui eu multipliquei ambos por 2, a taxa de câmbio real não muda. Então, se você pensar, quando a gente passa, chamar isso, dar nome para isso aqui, chamar isso aqui de situação A, mas isso aqui de situação B, e isso aqui de situação A, para fins da decisão dos consumidores, se eles preferem comprar um bem importado ou um bem doméstico, a situação A e a B deveriam ser equivalentes. Desde que você assuma que, quando você passa desses preços aqui para esses outros preços aqui, todos os demais preços, inclusive as rendas, tenham dobrado. Que, por exemplo, se os preços no Brasil dobram, mas os salários não ficam no patamar que eles estavam antes, aí o brasileiro ficou consideravelmente mais pobre, né? Mas assumindo que essa mudança de preços que a gente está vendo aqui foi generalizada para todos os preços da economia, então, para fins das decisões dos brasileiros de comprarem um bem doméstico ou importado, nada mudou. E a mesma coisa com relação à decisão dos estrangeiros comprarem um bem no Brasil ou fora do Brasil, de importar ou não importarem produtos brasileiros. Nada mudou. Então, quando o Menkel diz que a taxa real de câmbio afeta o fluxo de comércios, inclusive ele não está excluindo a possibilidade que uma mudança no E, na taxa nominal de câmbio, afete o fluxo de comércio. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: o relevante é a taxa real de câmbio. Se você mexe no E e mantém os outros dois preços constantes, você está mudando a taxa real de câmbio. Tá? Então, ou seja, o efeito da taxa nominal de câmbio seria indireto via o impacto que a taxa nominal de câmbio tem sobre a taxa real de câmbio. Então, essa ideia que a frequência você vê na imprensa, olha, o real desvalorizou. Isso vai ser bom para os exportadores brasileiros. O Brasil vai passar a exportar mais, cria um incentivo para os exportadores. Isto está correto desde que não estejamos numa situação desse tipo aqui, numa passagem de A para B. Porque se você dobra a taxa de câmbio e dobra todos os outros preços da economia, o exportador brasileiro nada mudou. Ah, dobrou a taxa de câmbio, ele está ganhando dobro, mas está pagando o salário dobrou, conta de luz dobrou, aluguel dobrou e assim vai, então não teria ganho nenhum, tá? Então, essa ideia de que uma elevação na taxa de câmbio é algo positivo para o exportador pressupõe que os demais preços da economia não estão mudando na mesma proporção que a taxa de câmbio. Tá? Perguntas? Então, vamos ver o que a gente vai lembrar daqui para frente. A taxa de câmbio relevante para a determinação dos fluxos de comércio é a taxa de câmbio real. Porém, uma mudança na taxa de câmbio nominal, só a gente olhar aqui para essa fórmula, pode ter efeitos sobre a taxa de câmbio real. Tá? Perguntas? Não? Aí eu menciono na última página, última bullet aqui da página 7, que quando se usa a expressão taxa de câmbio, veja bem, agora eu estou sendo complicador, agora eu falei que tem a taxa de câmbio nominal e real. Ah, Alexandre, se você falar só taxa de câmbio, o que você está querendo dizer? Então, o ponto é, normalmente, quando alguém usa a expressão taxa de câmbio, o mais provável é que ela esteja falando da taxa de câmbio nominal. Mas, às vezes, dependendo do contexto, ele está falando da taxa de câmbio real, e aí tem que pegar pelo contexto. Mas o mais comum quando alguém fala taxa de câmbio, particularmente assim no dia a dia, olhando noticiário, estou olhando o Jornal Nacional, sei lá, um programa na Globo News, na CNN, quando alguém está falando de taxa de câmbio, o usuário está falando da taxa de câmbio nominal. Tá? Perguntas? Não? Então, vamos avançar. Não se esqueçam que nos 10 minutos finais nós vamos falar da prova. Então, a gente vai trazer aqui uma primeira teoria da determinação da taxa de câmbio. A paridade do poder de compra.
nossa sigla para essa expressão paridade do poder de compra é PPC. Primeiro P de paridade, segundo P vem de poder e C vem de compra. Em inglês, a sigla para isso é PPC, Purchasing Power Parity. Tá? Então, se você vê em algum texto em inglês a sigla PPP, sabe que está se falando da paridade de poder de compra. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida aqui, para a gente entender o que é essa paridade de poder de compra. Seja aí um bem qualquer. Desculpe. Vocês estão me escutando bem ainda? Estamos sim, professor. Obrigado, Maria. Mariane, isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: temos aí, digamos, 10 bens, 50 bens, né? 1.000 bens, então eu numerei os bens, tá? Então, I é um índice, é o primeiro bem, é o bem 1, bem 10, bem 50. Então, um bem qualquer, uma lista aí de 50 a 100 bens. Não está claro para mim em condição no momento, um número genérico de bens, N bens. Pego um deles. Aí, de acordo com a lei do preço único, esta igualdade que está aqui no quadro deveria valer. PI, P subscrito I, é o preço desse bem I em reais. P asterisco, eu vou colocar assim, em reais aqui no Brasil. Tá? Então, se eu estivesse falando de batata, o preço do quilo da batata aqui no Brasil. O PI asterisco seria o preço do quilo da batata nos Estados Unidos em dólar. Tá? Segundo a tal lei do preço único, essa igualdade deveria valer. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: olha, se você. O preço da batata é 10 reais, tá? A taxa de câmbio é 5. Consequentemente, é preciso que, de acordo com a lei do preço único, que o preço da batata lá nos Estados Unidos seja de 2 dólares, de forma que você tenha essa igualdade. 5 vezes 2, 10, e 10 é igual a 10. Ou 5 vezes 2 é igual a 10. Eu vou dizer, já vou dizer por que isso deve, segundo, por que a lei do. O que está por trás dessa lei do preço único. Mas, por enquanto, vocês estão me acompanhando. Ignorem se faz sentido esta igualdade se verificar ou não. Estão acompanhando o argumento? Tá? Então, vamos lá. Já vou dizer qual é o problema com isso aí? Que não tem razão nenhuma para essa igualdade ser verdade. Então, a lei do preço único, essa expressão lei, não é muito adequada. Quando a gente pensa em lei, né, leis de Newton, alguma coisa que tem, por exemplo, a palavra lei em ciência, né, é uma palavra que sugere que é algo que acontece, se não sempre, com 99,9% das situações ou dos problemas que você for lidar com, aquela hipótese, ou aquele resultado vai ser válido, né? E isso deveria, ao invés de ser chamado de lei, deveria ser heróica hipótese ou hipótese não realista do preço único. Mas por que isso não é verdade, gente? Vamos pensar aqui um pouco. Veja bem, o que a lei do preço único está dizendo? Primeiro, ela está dizendo que, na prática, que o preço da batata no Brasil tem que ser igual ao preço da batata nos Estados Unidos, quando você leva em conta a taxa de câmbio, né? Ou seja, você converte o preço em dólar para preços em reais usando a taxa de câmbio. Tá? Ou poderia pegar o preços em reais, ou seja, se essa igualdade, a primeira igualdade aqui em cima é verdade, eu sei também que essa outra aqui tem que ser verdade, né? Assumindo que a taxa de câmbio seja diferente de zero, né? Usualmente a taxa de câmbio é positiva. Então, a taxa de câmbio zero é uma hipótese, pode acontecer em teoria, mas a gente vai discutir aqui. Então, assumindo que a taxa de câmbio é positiva, a gente pode jogar o E para o lado direito, dividindo daquela forma. Então, ao invés de você pode dizer, pegar o 10 dividir por 5, você está convertendo o que seria um preço em reais para
preço em dólar, né? Pegando um preço em reais, dividindo pela taxa de câmbio real-dólar, você está convertendo isso para um preço em dólar. Bom, é a primeira coisa. Agora, imagine o seguinte, suponha que essa lei do preço único seja verdade. Eu pedi demais dos dados. Vamos pensar o seguinte. Suponha que eu fiz I igual a 1, considero o caso no qual I igual a 1, desculpa, I igual a 20, e também o caso no qual I é igual a 40. Digamos que eu esteja olhando para 100 bens. Aí pego o 20º e o 40º bem. Se a lei do preço único for verdade, isso aqui tem que ser verdade. Ok? Simplesmente fiz o I igual a 20 ali em cima. Consequentemente, eu posso resolver para o E, entre aspas, e escrever o seguinte. Hã? Agora eu posso fazer a mesma coisa para o bem 40, ou seja, fazer o I, nessa igualdade aqui em cima, igual a 40, e escrever isso aqui. E aí eu concluiria que o E é igual a P40 sobre P asterisco 40. Aí permito-me terminar a discussão, criar um espaço aqui no meio do quadro. Desculpe, tá? Que eu não quero apagar, então esse espaço que estava em branco é um novo pedaço de quadro, gente. Então, para esse tudo aqui seria quadro 1, esse espaço que eu inventei aqui, perdão pela falta de organização, mas esse negocinho é muito pequeno. Eu posso, veja bem, combinar essa expressão com essa outra expressão aqui e escrever o seguinte. Está claro isso para todo mundo? Está acompanhando aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? E agora, eu fiz isso, ninguém tem, eu fiz isso para os bens 20 e 40. Mas, na verdade, eu poderia fazer para o 1 e 2, 1 e 3, 4 e 7, quaisquer dois bens que eu queira. Na verdade, então, se eu estiver olhando para 100 bens, eu teria isso aqui como verdade. Tá? Agora, vamos pensar aqui o seguinte. Digamos que eu esteja olhando para 100 bens. Qual é a chance disso aqui ser verdade para qualquer dois pares de bens? Quando eu estou olhando para 100 deles. E o número, quando você tem 100 bens, é grande a beça. Vamos até pegar 100, a conta fica basicamente a combinação de 100, 2 a 2. Tá? Seria 100 vezes 99, dividido por 99, dividido por 2, eu acho. Então, vai fazer uma coisa mais simples. Digamos que eu estivesse olhando para 5 bens, eu teria 10 possíveis pares. Tá? Par, porque são dois, né? Eu pego bem I e bem J, né? Então, se eu estou olhando para 5 bens, são 10 pares. Tá? Qual é a chance disso aí ser válido para 10 pares? Para você avaliar, ou seja, essa expressão 10 vezes 1, I igual a 1, J igual a 2, I igual a 1, J igual a 3, I igual a 1, J igual a 4, depois I igual a 2, J igual a 5, assim vai. Isso aí avaliando para todos os possíveis pares. Qual é a chance disso aqui sempre ser verdade? Né? Eu coloquei de forma, o exercício seria: alguém sai, vai no mercado dos Estados Unidos, levanta o preço dos 5 bens que você está olhando,
Aí vai no mercado aqui no Brasil, levanta o preço dos 5 bens que a gente está levando em consideração e avalia as duas frações. Tá? Qual é a chance de você sempre obter essa igualdade aqui? Ah, é baixa, né? Estou colocando isso aí. A lei do preço único, o que ela pede dos dados, ela pede mais dos dados. Ela tem uma implicação muito forte que, quando você pensa, for levar os dados, não vai funcionar. A chance de você ter sucesso nisso é muito baixa e realmente não funciona. Tá? Então, assim, na verdade, ou seja, empiricamente, ela não se verifica. Assim, se você for olhar para os dados, a lei do preço único não se verifica. Colocando de outra forma, o preço da batata nos Estados Unidos não vai ser igual ao preço da batata no Brasil. O preço da banana nos Estados Unidos não vai ser igual ao preço da banana no Brasil, e assim vai. Alguns bens vão ser mais caros nos Estados Unidos do que no Brasil, outros serão mais baratos nos Estados Unidos do que no Brasil. Tá? Mas a gente nem precisava pensar assim em comparar preço no Brasil e nos Estados Unidos. Tem outra maneira de você pensar. A lei do preço único, ela diz que, na prática, o que ela diz é que o preço tem que ser o mesmo, independentemente do país que você está. Então, ela deveria ser válida dentro de um país, né? Mas, por exemplo, será que o preço de um saco de batata num supermercado na Tijuca é igual ao preço de um saco de batata de um supermercado de outro mercado também na Tijuca? Normalmente não é, né? Normalmente tem diferença. Ou, outra coisa mais simples ainda, supõe que você vai à praia de Ipanema, o preço de uma garrafa de uma latinha de Coca-Cola na areia, na beira do mar, é o mesmo que de um bar a 3 quarteirões da praia? Não, é mais caro na beira do mar, né? Aí alguém pode dizer, não, mas que na beira do mar tem exatamente o mesmo bem que quem pegou o vendedor que está ali na praia, ele fez o serviço adicional do transporte, né? Então, não é só o atributo físico do bem que é relevante, a localização e a conveniência que é, por exemplo, estar na praia, sair da areia, caminhar e até 3 quarteirões para comprar uma lata de refrigerante ou uma garrafinha d'água, evidentemente é um saco, né? Normalmente as pessoas se dispõem a pagar um pouco mais do que ir andando até o bar para comprar a mesma bebida. Ok, mas então vamos ignorar a praia, volta para o caso. Eu faço as minhas compras, apesar de não fazer nenhum esforço para ficar comparando os preços de um mercado com o outro, até eu já percebi que tem alguns mercados, tem 3 supermercados que eu vou aqui perto da minha residência com frequência, tem um que é um pouco mais caro, outro que é mais barato, outro que tem preço intermediário, e a qualidade não é só o preço, a qualidade particularmente de fruta, né? O mercado mais caro, as frutas são mais frescas, né? O mercado mais barato não vale a pena comprar fruta que vem, as frutas são bem ruins, né? Então, preço e qualidade claramente variam, tá? Então, olha, a lei do preço único, ela não é válida nem mesmo dentro de um único país, ainda mais que você pensa comparando o preço do mesmo bem em 2 países distintos, tá? Perguntas até aqui, senhores? Bom, mas o fato é que nós vamos ignorar isso para dar um trabalho, e tem um motivo para o qual. Porque, porque o problema é colocar assim, por que você não é? Por que a gente vai colocar nosso tempo para isso, Alexandre? Vamos pensar aqui o seguinte. Primeiro, não existe um modelo econômico perfeito, ou seja, que seja perfeito, não seja que ele vai ser uma descrição absolutamente acurada da realidade. Não vai ter. Você sempre vai ter simplificações. Então, esse modelo simples que os senhores viram em outro curso, no primeiro curso de economia, o modelo de demanda e oferta. Aí esse aqui é o preço de equilíbrio, essa aqui é a quantidade transacionada de equilíbrio. Equilíbrio será esse ponto A aqui. Tá? Curiosidade. Quando a gente sai andando na rua, vai na feira, vai ao supermercado, ou olha, às vezes aparece num jornal, um jornal de economia, um noticiário de economia na televisão, aparecem os operadores do mercado, o pessoal na Bolsa de Valores. A gente vê uma curva de demanda, a gente vê uma curva de oferta.
curva de oferta está caminhando ali pela rua? Sim ou não? Não, né? Então, deixa claro, esse conceito, curva de demanda, curva de oferta, são abstrações teóricas que os economistas criaram para tentar entender a realidade. Tá? Então, no seguinte sentido, você não chega na rua, vai na rua e encontra uma curva de demanda ali, ou você chega no mercado, tá aqui a curva de demanda por batatas. Tá? Ou você vai na feira comprar um peixe fresco, aqui está a curva de demanda por linguado. Não tem isso, né? Então, não existe uma pretensão dos economistas que este modelo de oferta e demanda seja ou por exemplo, que a curva de demanda tem uma corresponda a alguma coisa, uma coisa que você observa no mundo real, que você pode tocar, oferta, então, abstrações teóricas, tá? Então, a gente faz várias simplificações. A gente faz abstrações teóricas, faz simplificações. Por exemplo, quando você olha para esse gráfico aqui, você está admitindo que o preço e a quantidade possam ser absolutamente fracionários, e pode ser qualquer número real positivo, né? Estamos ignorando o zero, né? Estamos ignorando os números reais negativos. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, o preço pode ir, mensurado em reais, ele pode ter duas decimais, né? Então a gente está ignorando que o preço não é absolutamente divisível, assim como a quantidade, né? A gente está ignorando essa complicação do mundo real quando faz essa análise que vocês estão vendo aqui, esse gráfico que vocês estão vendo, esse modelinho de oferta e demanda. Então, isso acontece o tempo inteiro em economia. A gente faz várias abstrações. Agora, a ideia, dito isso, então a gente vai estar aqui fazendo uma outra abstração, mas a lei do preço único, apesar de ela não ser bem sucedida empiricamente, ela pode ter ela tem alguma utilidade, porque o argumento por trás da lei do preço único é o seguinte: suponha, por exemplo, que acontecesse isso aqui. O preço de um bem nos Estados Unidos é maior que o preço desse bem no Brasil. Assumindo que o bem é comercializar, por exemplo, o bem, usar a distinção de bem para serviço, né? Então, o bem pode ser exportado, serviço que é mais complicado. Por exemplo, corte de cabelo no Brasil é mais barato que o corte de cabelo nos Estados Unidos. Como é que a gente faz para exportar corte de cabelo para os Estados Unidos? Não tem como. Né? A pessoa, para desfrutar de um corte de cabelo no Brasil, tem que vir até o Brasil para cortar o cabelo aqui. Né? Bom, então vamos pensar então bens, literalmente, distinto de serviço, batata, cebola, carne, algo que pode ser colocar num navio e mandar para outros países. Tá? Então, suponho que o preço da batata nos Estados Unidos é maior do que o preço da batata no Brasil, conforme vocês estão numa situação como esta que eu marquei aqui. Isso cria um incentivo, ou abre a oportunidade que as pessoas, agentes econômicos, comecem a comprar batatas no Brasil e as exportem para os Estados Unidos. Então, quando todo mundo começar a comprar batata no Brasil, isso puxa o preço da batata aqui no Brasil para cima. E quando todo mundo começa quando essa batata, quando todo mundo começa a pegar a batata que está no Brasil e mandar para os Estados Unidos, isso puxaria o preço da batata dos Estados Unidos para baixo. Então, esses dois movimentos que eu coloquei aqui tenderiam a eliminar a diferença do lado esquerdo para o lado direito. Tá? Obviamente, agora se for pensar no caso de comércio, para ativos financeiros, esse tipo de argumento que eu apresentei aqui, olha, um está mais barato num lugar do que no outro, funciona bem. Depois a gente vai discutir no próximo tópico. No tópico, estamos no 5, vamos discutir isso no tópico 7. Para comércio, não. Comércio de bens é mais complicado, porque tem o ônus concreto de pegar o bem, colocar num navio, por exemplo, e mandar para o outro país.
Aí então, basicamente, tem um custo de transporte. Então, o argumento, a ideia é que a pessoa vai pegar a batata aqui no Brasil, vender e mandar para lá, tem o custo de transporte, tem as tarifas de exportação, importação, mas então a ideia da lei do preço único se existe liberdade, se os bens podem ser ir de um país para o outro, e surgiu um diferencial de preço muito grande e persistente, realmente pode ser que comece a haver o fluxo de bens de um país para o outro. Então, a ideia, por exemplo, se você avaliar, falando do quilo de batata, isso aqui é igual a 1,10 e este outro aqui é igual a 1,09, ninguém vai comprar batata 1,09 para mandar para os Estados Unidos, porque lá pode vender por R$ 1,10, né? Não faz sentido que não vai não cobrir nem o custo de transporte do quilo da batata, né? Mas se você tivesse uma situação aqui no Brasil é 1,09, lá nos Estados Unidos é R$ 600, opa! Aí, agora pode valer a pena, né? Tá? Bom, feito esse comentário, vamos ver como é que da lei do preço único a gente consegue chegar na chamada paridade do poder de compra. Perguntas até aqui? Tem alguma dúvida, gente? Não? Acho que tudo foi discutido até agora. Vi alguns comentários no chat, não estava claro se tudo tinha sido discutido. Então, vamos lá. A gente vai partir aqui dessa expressão. Aí eu digo o seguinte, se é igual, eu escrevo nas notas de aula em algum momento, se essa igualdade, ou seja, a igualdade é assim, essa aqui, vale para todos os bens de uma cesta, então a gente pode dizer isso aqui. Ou seja, o P asterisco é o preço de uma cesta nos Estados Unidos, o P é o preço da mesma cesta. Tá? Então, vamos pensar de uma maneira bem simples. Imagina uma cesta tem 2 bens somente, tá? Então, por exemplo, a minha cesta ela tem somente 2 bens. 4 unidades do bem 1, 5 unidades do bem 2. Então, eu tenho aqui que é P1 asterisco igual a P1 e é P2 asterisco igual a P2. Então, ou seja, estou dizendo que esta igualdade vale para o bem 1 e para o bem 2. Escrevi aqui. Eu posso multiplicar aqui ambos os lados por 4 e na de baixo ambos os lados por 5, ou seja, eu estou multiplicando a igualdade pela quantidade do bem, que era bem 1, quantidade do bem 1 é 4, multiplicando os lados por 4, bem 2, quantidade dele na cesta, 5 unidades, multiplico a igualdade que nós tínhamos aqui antes, por 5, que é a quantidade. E aí, se eu somar membro a membro, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Botando E em evidência, eu tenho 4P1 asterisco mais 5P2 asterisco, igual a 4P1 mais 5P2. Mas agora observe o seguinte, 4P1 mais 5P2 é o que eu tinha chamado de P, o preço da cesta, que o preço da cesta é quantidade do bem 1 vezes preço do bem 1 mais quantidade do bem 2 vezes preço do bem 2. É justamente essa expressão que está aqui. As quantidades são 4 e 5. De forma similar, essa outra expressão aqui, ó, está aqui entre parênteses, 4P1 asterisco mais 5P2 asterisco, ela é igual a P asterisco. Tá? Então, você conclui que combina isto, essa igualdade. Sublinhar, ao invés de colocar parede, desculpa. Traz isso para cá, desculpa. Este outro você traz para cá, e aí você vai poder escrever que E vezes P asterisco é igual a P, que é a expressão que aparece nas notas de aula.
é P asterístico para P. Ou seja, se essa aqui, a primeira delas, vale para todos os bens de uma cesta, a gente pode obter esta última igualdade. Tá? Eu fiz aqui no quadro, assumindo que tinha olhando só umas cestas bem simples, que só tem 2 bens, poderia ter feito para cestas com 10 bens, 50 bens, um número genérico de bens. Tá? E não precisa só assumir que as quantidades são 4, assim, poderia qualquer valor para o Q1 e Q2, o desenvolvimento que eu fiz aqui poderia ser feito. O mesmo raciocínio funcionaria no caso mais geral. Perguntas? Bom, então, agora, se eu tenho esta expressão aqui é verdade, a gente joga o P para o lado esquerdo e tira a expressão 1. 1 não, desculpa, 4. Essa que está circulada aqui. Por sua vez, eu poderia pegar a expressão 4, isolar o E, aí obtenho a expressão 5. Você joga o P para cima, o P asterisco para baixo, movo P asterisco para o lado direito, chego nessa expressão aqui, a 5. Que eu vou escrever então, aqui no quadro. Que é uma... que aí eu menciono nas notas, ó, pode ser interpretado como uma equação que explica como a taxa de câmbio é determinada. Por que, Alexandre? Vamos lá. Primeiro, vamos olhar. Título da sessão, uma teoria para determinação da taxa de câmbio. Então, eu cheguei aqui nessa expressão 5 e eu digo que o E deveria ser igual à razão entre o P e o P asterisco. Então, qual é o problema? Perdão, um ponto aqui importante. Digamos que eu quero explicar o comportamento, a evolução do preço da ação da Petrobras. Aí eu faço um esforço imenso e digo, olha, o preço da ação da Petrobras é determinado pelo preço da ação na prática, governado pelo preço dessas 3 outras ações aqui, da Vale, mais 2 empresas. Qual foi o grande ganho que houve se eu não sei dizer nada sobre o comportamento do preço das 3 outras ações? Colocando de outra forma, eu quero falar quero explicar o comportamento de uma variável Y. Aí eu chego aqui, olha, eu sei que o Y é igual vai se comportar de acordo com essa relação que está aqui, onde X é uma outra variável. Mas eu não sei nada sobre X, eu não tenho a mínima ideia por que o X vai subir ou descer. Não estou dizendo que é inútil você chegar a essa conclusão, tá? Mas o fato é que seu objetivo é explicar o comportamento do Y, que era obscuro para você, e você amarra o comportamento do Y ao comportamento de uma outra variável, que também é obscura, não houve um grande passo, tá legal? Tá claro isso para todo mundo? Aí tem um não aqui. Aqui não tem dúvida, Mariana? Espero que sim. Professor, da outra pergunta. Não tem pergunta, é isso? Isso. Tá, obrigado. Então, quando o Menkel diz que isso aqui pode ser interpretado como uma teoria para a determinação da taxa de câmbio, implicitamente ele está dizendo o seguinte, olha, eu consigo dizer algo sobre o P e o P asterisco. E conforme a gente discutiu na aula anterior, o que nós tínhamos era, para o longo prazo, isto aqui está dado, isto aqui está dado, e o P então era dado pela oferta de moeda. Então, e no caso do nível de preço dos Estados Unidos, a gente olharia para asterisco agora para os Estados Unidos todo. Teria uma velocidade que estaria fixa, um nível de preços aqui, tá?
e também um produto PIB americano dado. Então, se você consegue, se você realmente, pelo menos por longo prazo, amarrar o nível de preços, ou dizer que o nível de preço é determinado, seu principal determinante é a oferta de moeda, você tem agora uma teoria para determinação da taxa de câmbio, né? Tá? Obviamente, isso, como eu já falei, o problema é que isso vem da lei do preço único, não funciona muito bem. No máximo, você tem assim, alguns fatores que podem impactar a taxa de câmbio no longo prazo. Perguntas? Tá? Não, então vamos ver o que eu falei aqui. O que eu falei? O que eu escrevi? Então, eu digo que a equação 5 pode ser interpretada como uma equação que explica como a taxa de câmbio é determinada. Tá? Então, eu falei, o nosso problema de determinação do P e do P asterisco, isso é dado pelo longo prazo pela oferta de moeda. Então, no máximo, a gente tem uma equação para o comportamento de longo prazo da taxa de câmbio. E a evidência empírica. Tá? Desculpa, o que é a 3? Ah, tá. 3. O ponto central aqui é o seguinte, quando eu falei evidência empírica, aqui é um pouco mais complicado isso. Vamos ver os testes usuais que as pessoas fazem, testes, como é que os economistas, quando eles olham para os dados, como é que eles processam os dados e tentam verificar se as suas conclusões, as implicações dos seus modelos estão consistentes com o dado. Eu vou escrever aqui no quadro 3 equações. A 3, a 4 e a 5. Não, desculpa, eu escrever a 4 e a 5. Mais simples, primeiro. Evidentemente, se a 5 é verdade, a 4 é verdade, que você passa da 5, não tem problema nenhum. Passa da 5 para 4 com muita facilidade, e da 4 para 5 também com muita facilidade. Então, vamos pensar aqui, será que a 4, ou seja, se a gente pegasse os dados, a gente ia pegar os dados do E, os dados do P asterisco, avaliar, a gente vai chegar à conclusão que o lado esquerdo é realmente igual a 1, ou seja, pega os dados, que nem a gente fez aqui para o IPEA Data, pega os valores do E, do P asterisco e do P, avalia a fração e vê se será que é igual a 1. Só que, perdão, aí aqui, do jeito que está feito aqui, para não haver dúvida, como aqui eu coloquei um 1, aqui eu preciso ter o preço da mesma cesta. Aqui, nesse caso, teria que ser da mesma cesta. Aí o que o Menkel... acho que o Menkel, na verdade, também nem discuta. Isso, na verdade, discute mais no livro do Krugman-Obstfeld. O que a gente pode... Peço que os senhores lembram da definição de taxa real de câmbio. A expressão 3 é dada dessa forma. Então, observe o seguinte. Dada a definição... Isso aqui é uma definição, tá? Essa última expressão aqui. Ou seja, a taxa real de câmbio é definida como sendo igual a essa fração. Dada essa definição, para que a equação 4, ou seja, dada a 3, que é uma definição, para que a 4 seja verdade, é preciso que o Q seja igual a 1 sempre. Então, inclusive, se você quiser deixar esse ponto claro, vou aproveitar então colocar um subscrito T para dizer, estamos pensando em datas. T que é falando, qualquer data que você for olhar, você vai precisará concluir que a taxa real de câmbio é igual a 1. E usualmente não vai ser. Na verdade, a taxa de câmbio não é constante, muito menos constante igual a 1. Tá? Então, é por isso que eu digo... Então, assim, pode pensar assim, para verificar se a expressão 5 é satisfeita, ou a 4 é satisfeita, a mesma coisa, você tem na prática verificar se a taxa real de câmbio é constante igual a 1. Usualmente não é.
Então, eu menciono aqui, em decorrência da expressão 3, para que as duas últimas igualdades, ou seja, 4 e 5, se verifiquem, ou seja, sejam respeitadas, é preciso que a taxa real de câmbio seja constante igual a 1, e isso não ocorre. Então, olha para os dados, isso não é verdade, tá? Bom, a igualdade 4, essa que está aqui, é conhecida como versão absoluta da PPC. A versão relativa da PPC é dada pela expressão 6. Então, 4 isso é PPC absoluta. Ou versão absoluta da PPC. A 5, não, desculpe, a 6, é esta outra aqui, delta igual a π menos π asterisco. E este é conhecida como a versão relativa, vou colocar aqui PPC relativa, versão relativa da PPC, tá? Está por extenso, bonitinho nas notas de aula. Então, 4, versão absoluta da PPC, versão relativa da PPC, a 6. Quem são essas variáveis? π é a taxa de inflação no Brasil. Então, então eu vou colocar uns textos que não temos aqui nas notas de aula. Pronto. Variação relativa do nível de preços no Brasil. O π asterisco, taxa de inflação nos Estados Unidos. Essas taxas aqui estão na forma unitária, que eu não multipliquei as frações por 100, tá? E o delta? O delta é a taxa de variação da taxa de câmbio. Ou seja, se a taxa de câmbio passa de 1 para 2, de R$1 para R$2 por dólar, o delta seria 100%, né? Ou 1. Então, o delta T é a taxa de câmbio na data T, menos a taxa de câmbio na data T menos 1, dividido pela taxa de câmbio na data T menos 1, a variação relativa da taxa de câmbio, tá? E a chamada PPC relativa é uma condição mais fraca do que a PPC absoluta. E aí os detalhes exatos a gente vai discutir na próxima aula, que já vou começar a falar da prova, mas só vou dar aqui uma pincelada, só para os senhores entenderem. Então, a gente fechou aqui no final, chegamos até o final da página 8. Estamos quase acabando a página 8. Senhores, se eu digo que o meu salário é igual ao salário de um outro professor qualquer aqui na universidade, o meu salário é igual ao do salário do professor fulano. Então, eu estou dizendo, eu e fulano temos o mesmo salário. Aí eu chego e digo para vocês agora o seguinte: o meu salário cresceu 10%. O que vocês podem dizer sobre o salário do fulano? Cresceu 10%, tá claro? Então, assim, se dois sujeitos têm o mesmo salário, o salário de um cresce 10%, o do outro vai crescer 10%. Então, se os salários são iguais, eles têm que crescer a mesma taxa, ou cair pela mesma taxa, tá ok? Porém, você pode ter uma situação onde um sujeito tem o salário... Sujeito 1 ganha 100, sujeito 2 ganha 200, e o salário do sujeito 1 passa para 110, ou seja, ele teve um ganho de 10%, tá legal? E o salário do sujeito 2 passa para 220, ele também teve um ganho de 10%, ou seja, dois salários podem crescer a mesma taxa sem serem iguais, tá certo? Colocando de outra forma, salários iguais crescem a mesma taxa. Porém, você pode ter situação em que salários estão crescendo a mesma taxa sem que eles sejam necessariamente iguais.
Então, você pedir que os salários sejam iguais, você impõe mais restrições do que você me dizer. Os salários têm que crescer a mesma taxa. Tá? Então, aqui vai ser algo parecido. A PPC absoluta, a expressão 4, ela amarra os valores do E, do P asterisco e do P. A PPC relativa, ela amarra apenas as taxas de variações de crescimento das três variáveis, do E, do P e do C, e não seus valores absolutos. Tá? Por isso que uma é versão absoluta e outra é versão relativa. A gente vai de volta, continua a discussão disso na próxima aula. Perguntas? Bom, então vou falar rapidamente da prova, esses minutos finais. Tenho aqui umas anotações. A prova tinha 2 questões, acho que somente uma pessoa fez a questão 2. Então, vou falar essencialmente da questão 1. Bom, tem um gabarito no website, senhores. Então, primeira coisa que eu vou deixar claro para todo mundo. As possíveis notas. É o seguinte, a nota da pessoa é a nota na questão. Então, a questão é corrigida na escala 0 a 10, sendo que as pessoas podem ter essas notas aqui. Então, tudo perfeito, 10. Deixou em branco, 0. Por exemplo, quase todo mundo nesta turma ficou com 0 na questão 2, porque quase todo mundo fez a questão 1. Tá? Teve um pequeno erro, perde 1 ponto. Um erro um pouco mais sério, perde 2 pontos, fica com 8. Tá? Ai, cadê o 7, Alexandre? O 7. O 5. Então, desculpa, aqui. 3 não tem, desculpa. 8, 6, 4. Não tem 6. 3 não é possível. O 7, o 5 e o 3 eu não atribuo essas notas. Ah, mas por que, Alexandre? Vamos lá, gente, para vocês entenderem. Quando alguém tira a resposta está perfeita, é 10, não tem problema. Mas quando tem um erro, 2, você começa a ter o problema de alocação do crédito no ponto parcial, né? E você quer fazer isso de maneira não quero dizer justa, eu tenho uma palavra em inglês, fair. Eu vou colocar assim, homogênea, talvez. No sentido que erros que são igualmente sérios sejam penalizados pelo mesmo número de pontos. Então, às vezes, se você tem uma grade de notas muito detalhadas, começa a ficar complicado você alocar os créditos parciais. Então, eu prefiro, basicamente, entre 8 e 6, ficar alocando 7, eu prefiro atribuir 8. Eu vou fazer comentário, então, muitas vezes eu uso, quando eu corrijo as provas, uma anotação aqui, o FG. Tá? Fica, essencialmente, se eliminando o 7, o 5 e o 3, fica mais fácil ele atribuir crédito parcial. Seria ainda mais fácil, por exemplo, se as únicas notas fossem 10 ou 0. Tudo certo, 10. Não está tudo certo, 0. Evidentemente, como vocês já estão vendo, eu não faço isso. Tá? Então, o problema disso tudo é a alocação do crédito do ponto parcial. Às vezes pode ficar muito complicado. Então, para facilitar essa alocação, a atribuição do crédito parcial, eu prefiro eliminar algumas das possíveis notas. Inclusive, trabalho com inteiro também por isso. Porque, por exemplo, se eu trabalhasse com decimais, então eu poderia ter um erro muito pequenininho, perde 1 décimo. Outro erro não tão pequenininho, perde 2 décimos. Aí começaria a ficar muito complicado. Bom, inclusive, não sou só eu que faço isso. Por exemplo, pelo que eu sei, a redação do Enem é corrigida assim, não é isso? Tem 4, 5 possíveis notas a redação do Enem. Não é assim que fazem? Sim ou não? Vocês lembram disso? Ou estou inventando? Professor, eu não lembro. Mas acho que a questão do Enem é assim, uma nota máxima 1.000 ou 100, depois 80, alguma coisa desse tipo. Tá? Não é uma coisa, não fui eu que inventei esse procedimento. Bom, então vamos lá, as possíveis notas: 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Cada item, perdão, a questão pedia 5 coisas, vamos lá. PIB nominal em 2 anos, 2 itens. PIB real nos 2 anos, tá certo? Não, na verdade, PIB real em 1 ano só.
PIB nominal nos 2 anos, mais um PIB real o PIB de 92, a preços de 91, era 92 e 90. Isso. Então, 3 coisas. Pedia para calcular uma taxa de inflação usando o deflator do PIB e também a taxa de crescimento real. Pedia 5 coisas. Então, foram pedidas 5 coisas, cada uma valia 2 pontos ali, tá? Então, se você, por exemplo, acertou 4 dessas 2 coisas e errou completamente o quinto item, então você provavelmente tirou 8. Bom, cada item 2 pontos. Um dos itens, desculpa, não era isso que eu queria apagar. Eu ia apagar. Não, para apagar, quero isso aqui. Quero apagar isso aqui. Um dos itens, não me lembro exatamente qual. Tá, aqui a resposta. A taxa de crescimento real do PIB. A resposta era 33,33. Tinha uma dízima, na verdade, por cento, tá? Coloquei no gabarito, falei em sala que nessa situação aqui a pessoa tinha que trabalhar com pelo menos uma decimal, tá? Então não usou uma decimal, ou seja, tá? Perdeu 1 ponto, ou seja, colocou 33% aqui, perdeu 1 ponto. Ah, mas por que uma decimal? Poderia ter pedido mais 2, mas, por exemplo, taxa de inflação, né? Você não vê o pessoal falando, a taxa de inflação em dezembro foi de 1%, não vai falar 1,72 ou 1,7. Tá? É comum a gente usar decimal para essas taxas e, como eu tinha falado em sala, inclusive, era preciso usar pelo menos uma decimal. Tá? E o outro comentário é que na correção, às vezes a pessoa pode ver a sigla FG. O que isso quer dizer? É só para minha referência, fui generoso. Por exemplo, um caso que eu lembro, tinha alguém que perdeu 1 ponto aqui, exatamente nisso aqui, e tinha um outro item que a pessoa fez errado, e teria perdido 2 pontos. Ela ficaria com nota 7, mas eu não atribuo 7, então esta pessoa ficou com 8. Aí eu botei lá o meu comentário, FG. Então, assim, o FG quer dizer, eu estou corrigindo a prova e acaba que fico na dúvida se aquilo lá é um 8 ou um 6. Na dúvida, eu sou um generoso. Eu resolvo a favor do aluno. Então, se eu estou na dúvida, por exemplo, se tiver 7, eu atribuiria 7, mas não tem 7, é 8 ou 6. Eu atribuo 8. Tá? E quando eu corrijo as provas, eu vou marcando os pontos que as pessoas perderam. Então, às vezes, tem uma prova aqui, aí eu marquei. Aí no meio, aqui num canto eu marquei, por exemplo, -2. Aí aqui no outro canto eu coloquei -2. A nota da pessoa deveria ser 6. Suponha que a pessoa tenha tirado 4. Claramente eu errei. Tá? Então, assim, primeiro eu vou corrigindo, marco os pontos que a pessoa está perdendo e depois eu totalizo isso aqui. Então, se alguém aqueles que pediram para ver a prova, a primeira coisa que você quer fazer é verificar se eu não me enrolei, não cometi um equívoco aqui, como esse que é o exemplo que eu estou ilustrando. No caso aqui, a nota, nesse exemplo, a situação hipotética, a nota da pessoa deveria ser 6. Tá? Então, isso era o que já eu falo dos procedimentos para revisão, vista de prova / revisão. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso que eu falei aqui? Não? Então, vamos falar dos procedimentos para vista e revisão. Você quer ver a sua prova? Veja bem, agora não dá, neste momento, não dá para ninguém pedir revisão, só para lembrar. Revisão é assim, você pega a sua prova corrigida, você olha, até caso tenha gabarito, vê se eu errei na correção, se houve alguma impropriedade, tá claro? Então, se você está com alguma dúvida, acha que eu posso ter errado na correção, quer ver a sua prova, me manda um e-mail pedindo para ver a prova. Importante, não mande o e-mail para o e-mail que você enviou a prova.
aquele e-mail para o qual você enviou a sua prova, eu só vou abrir de novo lá na época da P2. Se você quer ver a sua prova, manda um e-mail para ensino@alexbecunha.com, tá? E diz que você quer, quero ver a minha prova, professor. Não precisa, prezado professor, muito respeitosamente, eu gostaria de ver. Não, basta mandar, professor, por favor, posso ver a minha prova? Me manda a minha prova corrigida? Só isso você tem que fazer, tá? Aí eu te mando. A provável resposta para um pedido de ver a prova vai ser só um reply sem nada, com a prova anexada e talvez com um comentário assim, prazo para pedir vista, para pedir revisão tal. Por quê? Só para não ter dúvida. Suponham, senhores, que 45 alunos fizeram a prova. Suponho que 30 alunos peçam para ver a prova. Aí, para cada aluno que pede para ver a prova, prezado aluno, estou aqui conforme você pediu, enviando a sua prova. Não esteja certo, corrigir da maneira mais cuidadosa. Não vou escrever. Se vier muita coisa, vai ficar preparando uma resposta. Como eu até gostaria, seria mais educado, evidentemente, mas se vier, dependendo do número de e-mails que eu receber, vai tomar muito tempo. Então, pode acontecer de você pedir a prova, para ver a prova, só receber uma resposta com a sua prova corrigida, anexada, e com prazo para pedido de revisão tal. Peço desculpas, não é uma coisa muito cortês, mas fique sabendo que aconteceu devido a um possível excesso, um número relativamente alto de pedidos de vista. Tá? Então, se você quer ver a sua prova, manda um e-mail para cá. Peço que este e-mail seja enviado, prazo razoável, até as 23 horas do domingo. Pode ser? Ou é muito em cima? Acho que não, né? E domingo, que é dia 22, né? Não, 23. Domingo, 23 de janeiro. Tá? Então, se você quer ver sua prova, manda um e-mail até as 23 horas de domingo agora, pedindo para ver a sua prova. Tá? Aí eu mando a prova de volta. Aí eu mandando a prova, eu digo, você tem até tal momento para pedir revisão. Tá? Outra coisa, mas eu não reduzo a nota de quem pede revisão de prova, mas, por favor, depois de ver o processo, só peça a revisão se você achar que eu errei, tá? Mas se a sua nota era 6, aí você pede a revisão, você vai ficar com 6 ou mais. Não estou dizendo que eu vou mudar a nota também, não, tá? Mas eu não reduzo a nota de quem pede a revisão. Importante, quando pedir a revisão, ou pedir para ver a prova, se você lembrar, coloca no corpo da mensagem a sua turma. Quer dizer, sou aluno de RI, ou sou aluno de Economia Internacional, porque eu estou lecionando uma outra disciplina que os alunos também vão estar pedindo para ver a prova agora. Então, se não, o e-mail o aluno já falar qual é a disciplina, se é esta turma ou uma outra turma que eu estou lecionando, facilita, me poupa alguns minutos para localizar a prova nos meus arquivos, tá? Então, dito isso, quer ver a sua prova, manda um e-mail para ensino@alexbecunha.com. Não manda um e-mail pedindo para ver a prova para aquele endereço para o qual você tinha que enviar a prova, porque eu só vou abrir aquele e-mail agora quando estiver chegando a época da P2, tá? Envie esse e-mail, aí você tem até as 23 horas de domingo, agora, dia 23/1, para enviar o pedido. Aí, quando eu te mandar a tua prova corrigida, eu digo qual o prazo que você tem para pedir revisão, se você quiser pedir revisão, tá ok? Pode fazer perguntas. Não, vocês não têm perguntas? Tem certeza? Então, eu vou interromper a gravação. Boa noite para as pessoas que já estão saindo. Aparecendo vários boa noite. Gravação interrompida. Várias. Não está não.